Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e que esta palavra toque profundamente o seu coração. Nesta terça-feira, fazemos memória a São Pio de Pietrelcina, sacerdote capuchinho, marcado pelos estigmas de Cristo e pela entrega total à oração e ao serviço dos irmãos. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus, tornando-nos verdadeiros membros da família de Cristo. Abertos à ação transformadora da palavra viva de Deus, celebremos com fé. Leitura do livro de Esdras. Naqueles dias, o rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: Deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus. Que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir, com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi construída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram, para a inauguração desta casa de Deus, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros. E assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, e agora
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, vemos a construção e inauguração do Templo de Jerusalém. Para o povo, o templo era o sinal da presença de Deus no meio da comunidade. Com o salmista cantamos a alegria de ir à casa de Deus. Como verdadeiros discípulos, encontramos paz e felicidade em estar com o Senhor. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina que somos da família de Jesus quando vivemos a palavra, quando transformamos o Evangelho em atitude concreta. Não basta apenas escutar, é preciso viver. Podemos ser irmãos e irmãs de Jesus no trabalho, em casa, em nossas escolhas diárias. Quando perdoamos, quando acolhemos, quando rezamos, estamos vivendo como membros da família de Cristo. É preciso nos debruçar sobre o estudo da palavra, por meio da escuta e leitura da Bíblia diariamente. Orar e meditar a palavra é uma maneira de nos conectarmos com Deus e de internalizarmos os seus ensinamentos. A obediência também é um exercício poderoso para nos ajudar a seguir os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, praticando atitudes como a compaixão e o amor ao próximo. Além de tudo isso, é importante cultivar as virtudes e os valores cristãos, colocar-se a serviço, buscar uma vida onde haja honestidade, justiça em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho ou em casa. São Pio de Pietrelcina, cuja memória hoje celebramos, viveu essas virtudes com profundidade. Nascido na Itália em 1887, São Pio foi um padre capuchinho que exerceu com dedicação e excelência a sua vocação. Desde criança, demonstrou grande devoção a Deus. Aos 16 anos, entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e foi ordenado sacerdote em 1910. Viveu grande parte de sua vida no convento de San Giovanni Rotondo, onde se dedicou incansavelmente ao confessionário, à direção espiritual e à celebração da Eucaristia. Mantinha um relacionamento próximo com o seu anjo da guarda, com Nossa Senhora e com Jesus. Recebeu os estigmas do próprio Cristo, as chagas nas mãos, pés e lado. Vivendo o compromisso de aliviar as dores e sofrimento do povo, construiu um grande hospital conhecido como a Casa Alívio do Sofrimento. Grande guia de almas, passava longas horas no confessionário, recebendo peregrinos de todas as partes do mundo. Seu conselho espiritual era firme, direto, mas também cheio de compaixão e de amor. Faleceu em 1968, deixando um legado de fé, caridade e devoção à Virgem Maria. Ao celebrarmos São Pio, peçamos que pela sua intercessão encontremos alegria em estarmos na casa de Deus e forças para fazer a sua vontade para a nossa vida. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor Deus eterno e misericordioso, fundamento da nossa fé e rocha da nossa esperança, nós vos louvamos pela vossa palavra que nos ilumina e nos transforma.
Vós que inspiraste São Pio a viver os mistérios da cruz com amor e entrega, concedei-nos a graça de sermos também nós fiéis à vossa palavra. Purificai o nosso coração, reconstruí em nós o vosso templo e tornai-nos dignos de sermos chamados vossos filhos. Que consigamos ouvir vossa voz e colocá-la em prática, com coragem e humildade. Dai-nos a alegria de caminhar rumo à vossa casa, com os olhos fixos em vós e o coração cheio de amor. Concedei-nos, Senhor, pela intercessão de São Pio, a graça de sermos sempre vossos filhos e irmãos de Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Vivamos hoje como verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus, colocando a palavra em prática. Uma abençoada terça-feira para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.